Aleluia. Primeiro Coríntios 15, verso 20. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios 15, 20. Amém, igreja? Amém. Todos abriram? Amém. Diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia do que dorme, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Se você crê nessa palavra, você exalte o nome do Senhor com a tua palavras, glorifica o nome dele, porque só ele é poderoso, só ele é o Senhor dos Senhores. Amém? Depois que você exaltar o nome dele, você enfrenta com glória a Deus, com aleluia, e que seja bem-vindo ao Espírito Santo de Deus a este lugar. Toma a palavra, toma a boca da mensageira, como instrumento da tua palavra, e fala o que o Senhor quer falar para a tua igreja, em nome de Jesus. Igreja, volte aos seus lugares, glorificando ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Está fazendo muito calor, amém? Amém, igreja? Está fazendo muito calor. Mas essa palavra que é tão forte, se fosse de eu não pregar, nem precisaria pregar. Porque ela está dizendo mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então Cristo não está mais morto, sendo ele as primícias dos que dormem. Amém? Então, Jesus é a nossa primícia. Jesus é a primícia. Jesus foi quem ressuscitou, foi ele que morreu. O primeiro que morreu e subiu ao céu. Ele é a primícia. Amém? Aleluia. Muitos falam da festa das primícias, falam de primícia, mas o que é primícia? A palavra primícia se refere aos primeiros frutos, às primeiras produções, de forma que todo fruto que nascer na terra, tudo que der, o melhor fruto que nascer primeiro, aquilo que é de qualidade, aquilo de valor, disse que é a primícia. Amém? E nesse versículo aí nós vimos que Jesus foi a primícia. Então foi o primeiro fruto humano. Diz que como Adão morreu, e diz que por causa do pecado de Adão, todos nós morremos. Mas Cristo, a primícia de Deus, veio e vivificou a todos. Aí você percebe que ele diz: primeiro Cristo é a primícia. Então quem é a primícia? Quem é a primícia? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa primícia. Deus colocou Cristo como aquele que tem poder sobre tudo e todos. Mas que Jesus está submisso à majestade de Deus. Amém? Amém. Então nós às vezes não queremos se submeter às autoridades. Mas você vê que a Jesus, a primícia, foi dado todo o poder e toda autoridade sobre todas as coisas. E no fim de todas as coisas, o próprio Cristo se sujeitará a Deus e terá sua posição incomparada, definitivamente na comunhão de Deus.
Amém? Amém. Então você vê que mesmo todo poder, toda glória, todo poder, sobre tudo e sobre todas, Deus deu a Jesus Cristo. Aleluia. Mas ele tem que se submeter à autoridade da divindade, da majestade do próprio Deus. Glória a Deus. Amém? Então, ele veio como primícia. Claro, se ele não viesse como primícia, a gente estava ferrado. Muitas vezes a gente quer fazer o que a gente quer. Eu faço isso porque eu gosto, eu faço aquilo porque eu gosto, eu falo aquilo porque eu me sinto bem. Mas Jesus, ele não falou isso. Ele disse, ele me escolheu e eu tenho que vencer, eu tenho que ir como primícia. Amém? Então, é simples isso, é quase simples. Mas se nós vamos no decorrer da pregação, você vai ver que não foi fácil para Jesus ser primícia. Muitas vezes a gente quer ser primeiro em tudo. A gente quer ser reconhecido, a gente quer ser visto, a gente quer ser bem recebido, mas a gente não dá o devido valor à primícia, que é Cristo. Amém? Nós damos valor a qualquer outra coisa, menos a primícia, que veio ser primícia para que eu tivesse direito ao céu, não só eu, mas a você também. Amém? Dá um copo logo de água, Kaique, que ele já está abrindo a boca, ele está se preparando para cochilar. Dá um copo de água aí. Vamos abrir aí Levítico 23, 9. Amém? Na minha pregação eu tenho um problema que eu não quero que ninguém durma. Amém? Porque eu imagino logo que é um demônio mesmo que está forçando dormir para que não ouça a palavra. Levítico 23, verso 9. Amém? Deixa o Devaldo vir pela bria dele também, amém? Peço que ele até adiante o espaço dele, que ele diz que ele anda muito ligeiro, mas na igreja parece a tartaruga. Amém, igreja? Então, a festa principal do povo liberto por Deus é a Páscoa, amém? E o povo tinha que celebrar a Páscoa todo ano no mês de Abib. Abib quer dizer, no livro hebraico, na língua hebraica, quer dizer abril. Por quê? Porque o povo hebraico, os judeus, o mês de abril ele chama Abib. Então Abib quer dizer o mês de abril. Amém? Então para nós é abril, para ele é Abib. Então o Cristo é chamado de Messias, ele chama Messias, amém? Mas só que nesse tempo existia a festa da Páscoa, é a festa principal da libertação do povo de Deus, que Deus libertou, foi no mês de Abib que eles tinham que festejar. E como era que eles festejavam? Diz que no mês de abril, porque eles celebravam cada semana, toda semana por ano, ele ficava um ano inteiro esperando chegar o quê? O final do ano. E quando chegava o final do ano, disse que eles tinham que celebrar a Páscoa. Amém? Eles tinham que celebrar a Páscoa. Para quê? Para lembrar do que Jesus fez, do que Deus fez por ele lá no Egito. Amém? Então, eles iam celebrar a Páscoa nesse mês e era a festa mais cobiçada. Por quê? Porque, e nós vamos ler aí o Levítico e depois nós voltamos para explicar isso aqui, amém? Vamos ler lá Levítico. Levítico 23, 9. 23, 9. Que diz assim: o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel e diga-lhe, quando entrarem na terra que eu lhe dou e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias das colheitas ao sacerdote. Esse moverá o feixe diante do Senhor, para que vocês sejam aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. Após o sábado. Um dia após o sábado é o quê? Domingo. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito de um ano em holocausto ao Senhor. Amém? Amém. Agora deixa aí aberto em Levítico, que eu vou explicar o que eu estava explicando a vocês. Então eu disse que todo ano eles tinham que fazer o quê? Uma festa, que era a festa da
Páscoa. Ali onde a gente leu já é a festa das primícias. Porque antes da festa das primícias é a festa da Páscoa. E todo ano eles tinham que fazer essa festa. Então, nessa festa daí, disse que era uma festa tão movimentada e que o povo corria muito. Por quê? Porque eu fiz uma ilustração aqui para vocês da transferência do pecado para o cordeiro. Então a pessoa pecava e comprava um cordeiro para poder comprar um cordeiro sem mancha, sem mácula, e passava para ele o pecado. E ele morria no lugar do pecado. Não foi isso? Então, aí, o povo, quando chegava essa época, o povo ficava louco. Começava a correr de um lado para outro. Corria para aqui, corria para ali. Para quê? O povo não podia trabalhar nesse dia, não podia fazer nada, não podia cuidar de nada, não podia pegar compromisso com nada, porque o compromisso dele era com o quê? Em achar um cordeiro sem mancha, sem mácula. Não podia ter patinha quebrada, não podia ter orelha arrancada, não podia ter um pedaço do rabo tirado. Ele tinha que ser um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito. E disse que o povo ficava ali, mas Jesus já estava no meio do povo. Jesus estava no meio do povo e Jesus era um cordeiro sem mancha, sem defeito, sem pecado. Ele já estava ali no meio do povo, mas o povo continuava o quê? Procurando um cordeiro sem mancha. E Jesus passava e ficava olhando o povo naquele corre-corre, querendo procurar um cordeiro, achar um cordeiro sem mancha, sem defeito, para poder comprar. E Jesus começou a chorar. Jesus começou a chorar. Disse: eu sou o cordeiro. Eu sou o cordeiro que veio tirar os pecados do mundo. Eu sou o cordeiro, eu sou primícia. Eu vim da minha vida por vocês. Sou eu o cordeiro. Mas o povo não via Jesus. O povo continuava procurando um cordeiro para poder se livrar dos seus pecados. E Jesus ficou muito triste por isso. E Jesus começava a dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam os que te são enviados. Por isso que Jesus gritou. Por quê? Porque ele estava ali, mas o povo não estava vendo. E nessa mesma semana, Jesus triste, angustiado, porque eles... tem muita gente que é assim, né? Jesus está na casa, Jesus está no meio, mas eles estão procurando cordeiro fora. Eles estão procurando carneiro. Eles estão procurando coisa que sustente a alma dele. Mas Jesus não vai ser primícia para mim e para você, para a carne. Ele vai ser para a alma. Amém. E o que é que o homem faz? Ele fica procurando o que alegre a alma dele lá fora. Procura na cachaça, no cigarro, na maconha, no crack, nas mulheres, nas prostituição. Mas Jesus está ali, mas ele não quer Jesus. Verdade. Amém? Amém. Então, o povo estava procurando o quê? O cordeiro, sem quê? Sem mancha, sem defeito. Ele queria um cordeiro perfeito. Mas perfeito só tinha Jesus e eles não viam Jesus. E Jesus ficou muito triste, porque ele sabia que estava ali. Então, eu imagino aonde está o versículo, onde está o teu coração, ali está o teu. É triste, né? Jesus está ali no meio, Jesus está falando, Jesus está buscando, Jesus está socorrendo, está tirando da depressão, está tirando da doença, está tirando das coisas que por vir, que vai vir. Um fogo eterno, uma vida terrível, mas o homem prefere as coisas terrenas do que a coisa do céu. E quando alguém vai falar, dizer: a vida é minha, ninguém manda na minha vida. Será que a gente manda mesmo? Será que a gente manda em nossa vida? Porque se Deus parar tuas pernas, eu quero ver você mandar em você mesmo. Dizer às suas pernas: anda, vai, faz a vontade da minha alma. E Jesus, ele ficou muito triste com isso. E nessa mesma semana, olha o que acontece. Diz que ele estava, Andrevaldo, lá no meio do povo, o povo procurando o cordeiro, querendo outro cordeiro. E Jesus, quando ele gritou, chorando, diz que ele gritava: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja os enviados. Quem era o enviado? Quem era o enviado? Jesus. Jesus era o enviado. Era o cordeiro perfeito. Mas o povo estava procurando
não padecesse. Então agora eu vou para Levítico e nós vamos explicar aqui Levítico. Eu só tenho essa pincelada aí para poder vocês entenderem. Amém? Aqui Levítico, você vê que Jesus está dizendo assim, olha, primeiro foi a festa da Páscoa, aí agora vem a primícia. Quando a gente fala, André Valdo, a festa da primícia, não é bonito o nome? Não é lindo? A festa das Primícias. dá vontade de a gente participar dessa festa, é ou não é? Mas só participa quem tem caráter. Só participa quem não obedece. Só participa quem sabe que é menor e nada do que o Criador. Aleluia. Amém? Porque para participar de uma festa dessa, é preciso você entender que você é uma porcaria, que você não vale nada, que você é, como Isaías disse, um trapo de imundície, que precisa do Criador para sobreviver na terra e no céu. Aleluia. Não é para qualquer um. Amém? Então muitas vezes a gente vem para o Evangelho e acha que a gente já fez demais. Ah, eu vim para ele. Eu aceitei ele, já tá bom. Não tá bom não. Quem é necessitado de graça e de misericórdia somos nós. Não é ele. Somos nós. Amém, igreja? Amém. Nós devemos entender isso. Quando o nosso coração, a nossa alma, os nossos amigos e amigas chamam a gente para fazer algo que não é do céu, a gente deve lembrar, eu não sou nada. É ele que manda em mim, eu tenho um dom. Amém? Nós vimos aqui que a palavra Senhor quer dizer que eu tenho um dom. Amém? Se todos soubessem que tem um dono, não brincava com Deus. Amém? Porque do mesmo Deus que Deus levanta, ele abate. Do mesmo jeito que Deus tira da cova, Paulo, ele bota na cova de novo. Amém? Então, nós não devemos brincar nunca com Deus. Então, vamos ver aqui a festa das primícias. O que é isso? Que festa é essa? Vamos ver. O Senhor disse a Moisés, o Senhor disse aqui, Moisés. fale aos filhos de Israel e diga-lhe, quando entrarem na terra que eu lhe dou e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Amém? Amém. Este que o sacerdote, certo? Este moverá o feixe diante do Senhor para que vocês sejam Aceitos. Aqui é forte isso aqui. Você é linda assim, você não vê nada. Mas é muito forte isso aqui. Ó, não é oferta não. Não é oferta não. Aqui ele está dizendo a primeira colheita de quê? Do trigo. Amém? Amém. O trigo. Diga o trigo. O trigo. Diga o trigo é Jesus. O trigo é Jesus. Ele é a planta Ele é a planta que vai dar que vai dar a espiga a espiga do trigo. Do trigo. Agora diga que ele disse assim, ó. Se o trigo se o trigo cair na terra cair na terra e não morrer, e não morrer, não vai ter nada. Não vai ter nada. Ok? Fica eles. Pronto. Se o trigo cair na terra, se o trigo cair na cadê terra, você? Se o trigo cair na terra, se o trigo cair na terra, vamos fazer melhor. Se o grão do milho cair na terra, do trigo, se o trigo cair na terra e ele não morrer, e ele não morrer, ele ficará só. ele fará só. Mas se o grão do trigo cair na terra, Se o grão do trigo cair na terra e ele morrer, e ele morrer, dará muitos frutos. dará muitos frutos. Jesus é o trigo. Jesus é o grão de trigo. Aleluia. Amém? Deus estava dizendo assim, ó. Fale aos filhos de Israel e diga-lhe, quando entrarem na terra que eu lhe dou, fizerem a colheita. A colheita de quê? Que eu falei agora? Do trigo. Vocês trarão um feixe das primícias das colheitas ao sacerdote. Quem é a primícia? Jesus Quem é a primícia? Jesus. Pronto, diga é o Cristo. é o Cristo. O Cristo, ele é a primícia. Então diz, quando você escolheu o trigo, sabe o que é que ele está dizendo? Quando pegarem o Filho de Deus, Jesus Cristo, aqui está uma simbologia aqui. Quando pegar Jesus, eu vou dizer na minha linguagem, para ficar bem fácil para vocês entenderem, tá bom? Diz assim, quando vocês pegar Jesus, o Cristo, a primícia que eu dei,
Jesus, que é o trigo, vocês vão pegar ele, vão bater nele, vão amarrar ele e vão levar ele de um lado para o outro. O que foi que Deus disse a Moisés? Diz os filhos de Israel que quando pegaram a primícia, as colheitas, fazer o quê? Dar para o sacerdote para mover. O que é mover? Balançar, levar de um lado para outro. Foi o que fizeram com Jesus, Marluce. Nessa mesma época que o povo estava buscando um cordeiro, pegaram Jesus e esbofetearam ele, porque para tirar o trigo você tem que bater. Bateram nele, com o cabaz, levaram para um, ele não fez nada, levaram para outro, ele não fez nada, arrumaram testemunha, e as testemunhas não pode provar, porque era um cordeiro santo, não tinha pecado, não tinha defeito. Aquele era um cordeiro que não tinha defeito. Então eles procuraram de toda forma cair, acusar Jesus. Mas botava a testemunha, ela não conseguia provar. Botava outra, entrava em contradição. Botava outra, não conseguia provar nada contra Jesus, porque ele era santo. Aleluia. Então essa parte aí está dizendo, quando pegar o trigo, porque o trigo vai ser jogado na... Pronto. Quando pegar ele, vocês vão mover. E Jesus ia de um lado para outro com as mãos amarradas. E o trigo estava como? Você já viu que os trigos eles pegam e eles são os feixes amarrados? Do mesmo, bem amarrado, né? Amarraram Jesus com muita força. Bateram muito nele, porque tem que bater no trigo para tirar as sementes. E moveram de um lado para o outro. Então Jesus, o Deus, já estava falando que ia mandar a primícia. E a primícia ia ter que passar por isso. E eles iam fazer isso com Jesus. Mas era necessário que a primícia fizesse isso. Aí depois ele continua o texto. Olha aí. Ó. No 11. Este moverá o feixe diante do Senhor. Diante de quem? Do Senhor. Deus estava vendo o que estava acontecendo? Estava ou não? Pronto. Diante do Senhor. Para que vocês sejam Aceitos. Por que ia ter que acontecer isso com Jesus? Glória. Por quê? A nós alcançar a salvação. Para que eu e vocês alcançassem a salvação moral do céu. Você está entendendo? A pessoa que lê esse entendimento, ela não vai entender isso aqui. Vai entender? Não vai. Mas está dizendo aqui, é necessário que ele seja levado de um lugar para outro, caluniado, espancado, amarrado, discriminado, para que vocês sejam aceitos. Se não acontecer isso com eles, vocês não serão aceitos pelo Deus vivo, pelo Pai. Jesus fez pouca coisa pela gente, não foi não? Porque tem gente que brinca demais com Deus. Mas Deus dá o tempo. Deus dá o tempo da brincadeira, o tempo da kkk, o tempo da piadinha. Mas Deus disse, eu vou pegar você e mostrar a você que eu sou Deus. Deus não deu o filho dele à toa para a gente zombar dele. Amém? Não se zomba de Deus nem brinca com Deus. Amém? Então, veja só, o 12. O sacerdote, presta atenção, a gente está no 12 agora. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. Após o sábado. Tem um aí que não está após, está adiante. Não, tá. Como é que está aí o nome? Eu vi o nome, mas não é após. É um sinônimo de. Hã? Ao seguinte, ao sábado. Ao seguinte. Dia seguinte ao sábado. Que dá a mesma coisa. Após o dia seguinte ao sábado é o quê? Domingo, né? Porque depois do sábado, ontem foi sábado, hoje é o quê? Domingo. Então, dia seguinte ou dia após do sábado será? Domingo. Pronto. Aqui, no primeiro que a gente leu, que era para ele ser aceito, ele foi pego, foi espancado, foi colocado na cruz, crucificado, levando muitos murros na cara, apanhando mesmo para valer. Porque ele queria que a gente fosse aceito. Se ele não ficasse quietinho, João, se fosse dizer eu sou todo poderoso, vou acabar com vocês, a gente não ia ser aceito. Ele tinha que fazer tudo quietinho. Amém? Tinha que fazer tudo quietinho. Não dar um grito. Diz que ele foi como uma ovelha muda. Ele não gritou, ele não fez nada, porque ele sabia. Se ele gritasse, acabava com a gente. Ele ia perder a gente, ele amava demais a gente. Tem coisa que a gente tem que aguentar calado, para que a gente vença. Amém? E Jesus aguentou tudo caladinho. Jesus disse, ainda falta só um cálice só para mim. Ainda falta pouca coisa para mim.
Eu vou para o Getsemane me chorar. Eu vou clamar. Mas era necessário. Ele sofrer muito e ficar calado. Aí, depois que levaram ele para a cruz, olha só, o sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o pronto. Aí na quinta-feira pegaram ele, espancaram, bateram e depois crucificaram Jesus. Jesus no sábado estava onde? Jesus estava onde no sábado? Na sepultura, Mostinho da Silva. Tá vendo, Manúcia? Essa parte aí. O trigo, se ele morrer e der vida, ele vai dar muitos frutos, amém? Pegaram Jesus, bateram, espancaram, pegaram numa cruz. E quando foi no sábado, Paulo, ele estava na sepultura, mortinho, branco, pálido. Porque o sangue dele todo, nega, chorou. Mas não foi só por mim, não, foi por você também. Para que eu e você hoje desse valor a ele. Não perdesse um minuto de estar perto dele, de estar ouvindo sobre ele. Você, Leandro, deve lembrar muito disso. Viu, Leandro? Lembre muito disso. Teve alguém que pagou alto preço por que de vocês. Porque de nós todos. A gente não deve brincar com Deus. Quem brinca com Deus morre, você sabia disso? Não brinca com Deus. Porque se você brincar, você vai descer logo. Não vai demorar. Não brinca. Tá bom? Não brinca com Deus. Então, o sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. Só que o sábado Jesus estava onde, gente? Estava onde Jesus, gente? Ele estava vivo ou morto? Morto. Olha, pai. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Quem era o cordeiro? Jesus. No dia seguinte, eles fizeram isso tudo com Jesus, André Valdo. Bateram, espancaram, acabaram Jesus. Tem gente que diz assim, ó, machucaram muito Jesus. Mas Isaías diz que ele foi esmagado. Ele foi triturado. Vocês que são dona de casa, já comprou carne moída, né? Quando você compra carne, manda ele passar na máquina, sabe como? Foi assim que fizeram com Jesus. Fizeram de uma tal forma que ele andava e o pulmão batia, todo mundo via batendo. As carnes dele ficou penduradas nos pedaços, todo moído, de porrada. Aí disseram assim: matamos o covarde, o ladrão, acabamos com ele, acabou a primícia. O diabo diz: eu quero ver você ser salvo agora. Eu quero ver, a gente já acabou com ele. Mas o próprio texto aqui, que Deus deu a Moisés, diz que no dia após o sábado, desceu o anjo e disse muito resplandecente, e disse que apareceu na tumba de Jesus, e disse que os guardas ficaram atônicos, não acreditando que estava vendo, todos ficaram paralisados, e disse que a porta se abriu a pedra, e disse que lá de dentro saiu uma luz tão forte, que foi a nossa primícia vivificando. Ele viveu novamente. E eles viram o Cristo, os soldados lá caídos, mas Jesus não tirou a mente dele, deixou ele com mente e com visão. E ele viu o Cristo saindo, resplandecente de luz lá de dentro. Eu vivo, eu vivo, eu vivo, eu vivo, eu sou a primícia, eu sou a primícia. Você está entendendo o que é isso? Quando eles pensaram que acabou pra gente, surgiu lá de dentro da tumba o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a nossa primícia. A nossa primícia viveu. Para que eu e você hoje estivesse aqui, fazendo o quê? Brigando pela presença dele, brigando para ter na casa dele, brigando para fazer a obra dele, brigando para fazer tudo que a primícia precisa e gosta de ver a gente fazendo.
será que a gente faz? Já passou, Jesus. Foi um filme. A gente só vai ver de novo quando a palavra condenar. Amém? Aí vamos voltar para lá de novo, para a gente agora entender. Amém? Voltar para 1 Coríntios. Isso aí, 15, 20. 15, 20. Então, veja só. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ressuscitou ou não ressuscitou? Ressuscitou. Sendo ele a primícia dos que dormem. A primícia de quem? Dos que estavam mortos para o céu. A gente não tinha mais vida. Amém? Ele ressuscitou como primícia. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, o que é que eu e você entende aqui com isso? Que eu disse a vocês que primícia era o quê? Os primeiros frutos. Os primeiros frutos, os melhores frutos. Quando eu estava fazendo essa mensagem aí, eu pensei assim, eu digo, talvez foi por isso que Jesus não aceitou a oferta de Caim. Porque Caim pegou o pior da terra para dar. E ele estava representando quem ali naquela oferta? A primícia. Primícia, primeiro, melhor, mais saboroso, mais bonito. E ele mostrou que Jesus não era tão bom assim. Então Deus disse, você não é do céu, você é do maligno. Amém? É, pastor, isso tem a ver com a gente? Tem. Quando eu posso dar o melhor para Deus, eu dou o pior. Eu estou dizendo que Jesus é o pior que Deus deu. Não esqueça disso. Amém? Um dia eu briguei aqui com dois, porque eles foram comprar algo para o templo. E eu disse, não, eu comprei esse daqui porque era mais barato. E o outro era muito caro. Por isso que eu trouxe esse. Aí eu disse, como foi a conversa? Eu ouvi muito bem. Eu digo, quer dizer que Jesus, ele não merece algo de excelência? Aí eu disse, vocês tinham dinheiro para comprar? Tinha. Dava o dinheiro? Dava. E vocês compraram o pior? Foi. Eu digo, eu não vou aceitar. Aí eles baixaram a cabeça. Aí quando eu expliquei para eles, eles choraram. Eu digo, nunca mais dê o pior que você tem para Deus. Porque a primícia já está dizendo os melhores. Aleluia. E a primícia eu sei que é quem? Jesus. Quem é a primícia? Jesus. Então nós temos que saber exatamente o que nós estamos fazendo. Então Jesus, quando ele foi àquela cruz, ele foi à cruz porque ele tinha que vencer a morte e ele era a primícia. Então digamos que Jesus foi a primeira fruta no espiritual. A palavra de Deus diz aqui, ó, visto que a morte veio por um homem, por quem foi que veio a morte? Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então quem veio vivificar a mim e a vocês? Jesus. Se Jesus não viesse como fruto, como primícia, aí eu disse o que a vocês? A festa da primícia é bonita? Sim. É gostosa de se ouvir? Não é bonito não, porque não foi nem eu nem você que foi aquela cruz. A festa da primícia é isso aí. É a crucificação, a morte, passar por tudo, por dores e por porrada, por amor de mim e de vocês. Eu sei agora o que é primícia. É bonito? É bonito, irmãos? A primícia, a festa da primícia é isso. Eles estavam comemorando a Páscoa e no decorrer da Páscoa, pregaram a primícia e fizeram a festa de quem estava matando Jesus. Então tem muitas igrejas aí que elas fazem a festa da primícia, mas eu acho que elas não explicam muito bem. Por quê? Porque a festa da primícia, quando você faz um culto da primícia, você está dizendo assim, eu vou lá adorar, dar o meu melhor. E diz que a festa da primícia, ninguém poderia chegar na casa do tabernáculo de mão vazia. Tinha que levar alguma coisa. Para quê? Para louvar e adorar o Senhor. As pessoas faziam os belíssimos hinos de adoração, de gratidão e de louvor pelo que o Senhor havia feito e pelo que Ele ainda ia de fazer. Então era um culto de quê? De gratidão, de agradecimento, de
festa das primícias? É a comemoração da morte de Jesus. E o que quer dizer o Cristo? O Cristo Primícia. é o Messias. O Cristo é a primícia. Amém, igreja? Então, Jesus, em 1 Coríntios aqui, 15:9, Cristo foi a primícia no plural. Você percebeu aí que está dizendo primícias? Ele está dizendo primícias. Eu posso dizer, gente, não só foi Jesus que morreu? Não, mas o texto diz que primeiro seria a primícia e depois seria quem? Não, está aqui dizendo, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então Adão trouxe a morte e Jesus trouxe o quê? A vida. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias. Então quem vai ser primeiro? Jesus. Depois os que são de Cristo na sua vida. E então virá o fim. Então, primeiro, para eu e você ter vida eterna, teve que Jesus vencer a morte. Então, quem morreu primeiro? Adão. Não. Quem morreu primeiro? Qual foi a primícia que morreu primeiro? Jesus. Se Jesus tivesse morrido, a gente ia? Então, eu e você e todo o povo, a gente só vai seguir essa caminhada para o céu, porque Jesus morreu primeiro. Aleluia. Então, ele disse, eu vou morrer primeiro, e depois eu vou ressuscitar, e eu vou ter vida eterna. E vocês estão na vida eterna por quê? Porque é de Cristo. Então, você, se não fosse Cristo, a gente não seria. Você sabe ali agora. Agora, hoje você sabe claramente que para eu e você morar no céu foi porque teve um acordo. Jesus tinha que obedecer a Deus e nós, tudo que foi dado a Ele, tinha que obedecer a Ele. Mas primeiro ele tinha que ser o quê? O primeiro fruto a morrer e vencer a morte. Então, por que Jesus é a primícia? Porque primeiro ele foi o primeiro homem que venceu a morte. Sim ou não? Sim. Foi o primeiro homem que morreu pela humanidade. Sim ou não? Sim. Foi o primeiro homem que entrou no céu como carne. Foi o primeiro homem que inaugurou a Nova Jerusalém. O primeiro homem que entrou na Nova Jerusalém. Aleluia. O primeiro homem que é o Filho de Deus. Por isso que ele é primícia. Ele está dizendo. Aí você pode dizer, não, pastora, mas teve outros, ó. Não teve Moisés, não teve Elias, não teve Daniel, não teve Eliseu, não teve ninguém que pudesse expulsar um demônio no Velho Testamento. Expulsou? Por isso Jesus foi o primeiro a expulsar demônio. Aleluia, meu Deus. Ele é primícia em muitas coisas. Ele é primícia em fazer mortos ressuscitar. Ele é primícia em colocar as mãos enfermos, ficar curado na hora. Ele é primícia em chegar na porta do céu e o céu ser aberto como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é primícia em tantas coisas. Se eu e você fosse ver, ele é a primícia também porque foi o primeiro a receber o Espírito Santo de Deus. João disse assim: haverá um que vai vir e vai batizar no Espírito Santo e com... Foi verdade isso? Foi verdade, não foi? Mas quando foi que Jesus batizou no Espírito Santo e com fogo? Atos 2. Ele batizou? Batizou com o Espírito Santo e com fogo? João disse: haverá um que vai vir e vai batizar no Espírito Santo e com fogo. Mas Jesus, ele não batizou ninguém. Ele passou a vida dele toda ministerial. Ele andou, ele viveu quanto tempo na terra? 33 anos. Com 30 anos Jesus fez o primeiro milagre. Qual foi? O da água para o vinho. Da água do vinho no casamento. Depois Jesus expulsou o demônio. Não teve ninguém que tinha expulsado o demônio ainda. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Fez mortos ressuscitar com uma filha
Batizou? Não batizou. Não fez. Mas, em Atos 2, depois que Jesus, olha só, isso daqui é uma lição para mim e para você. Tem muita gente que elas querem voar antes de ganhar asa. Jesus ficou o tempo todo curando, ensinando a palavra, ele expulsou demônios, mas Jesus só veio batizar no Espírito Santo quando ele morreu e ressuscitou. Amém? Amém. Jesus foi o primeiro a receber o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele recebeu o Espírito Santo de Deus. João Batista viu, muita gente viu na hora. Ele recebendo o Espírito Santo no corpo de uma pomba, no formato de uma pomba. Todos viram ele receber o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero ver e provar se Jesus batizou alguém no Espírito Santo antes disso. Primeiro Jesus teve que passar. Vocês estão dispostos a passar? Porque quando a gente diz que quer ser cheio do Espírito Santo, eu quero, mas eu não quero orar. Eu não quero jejuar, eu não aguento passar fome, eu não aguento isso, eu não quero... Mas quer poder pra quê? Se não vai usar? Quero pregar, quero cantar, eu quero bater bateria, eu quero sapatear, eu quero dançar. Quer receber poder? Eu quero. Desce. Desce para orar, desce para jejuar, desce para adorar, desce para ler a palavra. Isso é muito ruim de fazer. Então não recebe poder. Só que Jesus, quando ele foi à cruz, diz que ele saiu de dentro do sepulcro. Ficou 40 dias. Visitou o povo em Emaús. Visitou o povo em vários lugares. E disse àquele povo que a nossa primícia disse o quê? Para aquele povo, ficar em Jerusalém. Não sai. 500 pessoas. Fica na posição, mas eu não aguento ficar, porque a vida lá fora é melhor. Então não vai receber nada. Só recebe aquele que reconhece Deus como o Senhor. Quando eu reconheço Deus como o Senhor, para mim o que tem lá fora já morreu. Amém? Está fora de Deus, está fora de mim. Eu não tenho nada a ver com as trevas, entendeu? Ou vocês têm alguma coisa com a treva, porque Jesus não tem. Jesus disse que tem algo com as trevas. Se o meu mestre, o meu Senhor, minha primícia não tem, eu vou ter? Não. A gente leva a palavra e tenta trazer para o Evangelho para ser salvo. Mas se não quer, meu filho, a gente não pode obrigar. Amém? Aí depois diz, faça devagar, porque eu sou pequeno. Jesus disse que não tem ninguém como inocente, nem os loucos. Amém, igreja? Amém. Jesus não tem ninguém por inocente, nem os loucos. E os cachaceiros pior, e os dragados pior. Jesus ama todo mundo. Ama, não ama as suas práticas erradas. Quer vir para Jesus e continuar a mesma coisa? Fica lá fora. Amém? Amém. Então Jesus disse para aqueles povos ficarem. Jerusalém. João tinha profetizado. Ele disse que profeta como João, Isaías, não tinha ninguém, nunca houve. Nascido de mulher, não. Mas João foi que disse: vai vir um que vai batizar no Espírito Santo e com. Jesus falou, várias pessoas viram que Jesus ressuscitou. Jesus ficou 40 dias. Ei, me veja. Quer tocar, toca. Quer pegar, pega. Mas eu sou aquele que desceu do meu filho e venceu a morte. Estou aqui. Todos viram. Mas ele disse ao povo ficar em Jerusalém. Esse negócio de receber poder em casa é mentira. Ah não, eu ouço a palavra em casa pela televisão. Chama o cara lá da televisão para orar por você. Se endemoniar alguém, chama ele. Amém? Esse negócio de receber poder em Jerusalém é todos reunidos, todos juntos. Amém, igreja? Amém. A pastora é muito abusada. Abusada é você que quer servir a Deus relaxadamente. Deus chama de maldito. Deus diz maldito. Ah, a senhora que está falando, eu provo para você na palavra. Jesus diz que me serve relaxadamente é maldito. Eu não gosto de ir para essa igreja não, porque ouve a verdade, vai ouvir mentira lá fora. Mas tem que ouvir a verdade. Toda que doer.
que ouvir a verdade. A verdade combate, a verdade confronta, mas a verdade cura e sara e salva. Porque Jesus é a verdade. Então ele apareceu para todos e todos viram. Os 12 de Emaús viu, o que estava cá viu. E Jesus chegou para eles e disse: quer receber poder? A gente está fraco, a gente vai embora, a gente vai sair daqui com o povo quer matar a gente não vai conseguir fazer nada sem o Senhor. Jesus disse para eles: fica, porque eu vou revestir vocês de poder. Glória a Deus. Fique em Jerusalém. E diz que passaram Aleluia. dias. Era 500 pessoas, alegres, cheias de fogo, esperando o Espírito Santo por me vir. Mas quem falou tinha poder e autoridade para garantir quem falou. Mas 380 é muito cansativo, está demorando demais. É que nem hoje. Você vai ver milhões e milhões de pessoas tá agora usando droga, se prostituindo, correndo de polícia, correndo para dentro de mangue e fugindo para não morrer. E aqui tem os 120 adorando. Os 120 esperando a poder descer do céu. 500 pessoas, Bianca. Estava lá. Mas 380 não segurou as calças. Frouxou, teve medo, preguiça, displicência. E foram embora. No Evangelho só fica quem reconhece Jesus como Senhor. O Evangelho não é doce. O povo diz no crime, está pensando que o crime é crime? E o Evangelho também não é doce de leite, não. O Evangelho é para quem reconhece seu Criador. E reconhece que a primícia fez na cruz. Ele disse: eu venci o pecado. Eu venci a morte. Se vocês estão na mesma linha que eu, para subir, estar na eternidade, o diabo não pode segurar você no pecado. Você só fica se quiser. Porque eu venci. Se eu venci, vocês também vencerão. Você acha que o diabo vai mandar você botar um cigarro na boca se você disser: eu não vou botar? Você acha? Ele é um espírito. Você é corpo, alma e espírito. Você é ainda mais do que ele, porque tem Jesus na frente que venceu a morte. Ele não pode tocar em você. É você que decide largar. Mas eu usei só essa semana só. Eu usei só tal dia só. Não é para usar dia nenhum. Porque se você usou, foi você mesmo que quis. Porque Jesus venceu o pecado naquela cruz. Aleluia, cara. Jesus venceu o diabo. Venceu a morte. E ele disse: pecado nenhum pode lhe dominar. Porque eu matei ele. Eu dominei o pecado. Então nem o pecado pode dominar nenhum daqueles que tem Jesus como Senhor da tua vida. Ele diz com toda certeza. Então, os 380 foram embora. Ficaram 120. Pergunta para mim aonde? Na igreja. Aleluia. Foi em casa lavando prato? Foi em casa tratando peixe? Foi em casa usando de troca? De solinha? Que fica com a língua de trapo? Foi? Não foi. Foi dentro da igreja. 120. Dentro da igreja. E disse que a festa das primícias estava acontecendo lá fora. Ah, bom, a festa da primícia mas aqueles que mataram Jesus, a festa estava acontecendo. Mas quem era crente estava dentro da igreja. Eu não quero festa de Nabucodonosor. Eu não quero festa de Faraó. Eu não quero festa de traficante. Eu não quero festa de ladrão. Eu quero ser cheia de poder. É isso que o povo disse. Eu quero ser cheio de poder. Eu não aguento, não, eu sou fraco. Eu disse: é mentira, porque eu venci o pecado. Basta você dizer não e eu não quero, e o diabo não pode forçar você a fazer. Amém? O diabo não pode. Eu quero ver o diabo dizer assim: vai ali no banco roubar. Vai você, diabo, eu mesmo não. Jesus venceu o pecado, eu posso vencer isso aí também. Amém? Então o povo ficou aonde? Na igreja. Aonde? Na igreja. O povo que não dá de me pegar fica até assim, nem fala. Aonde foi? Aonde foi? Pronto, a porta estava aberta ou fechada? Fechada. A porta estava aberta ou fechada? Estava toda fechada. Não tinha vento. Não tinha janela. Não tinha claridade nenhuma. Eles estavam fazendo o quê? Orando. Oh, Jesus, manda
esse poder. Oh, Jesus, o Senhor disse que ia mandar. Nós cremos, ó Pai. Ainda que o Senhor não mande, nós vamos obedecer ao Senhor. Nós estamos aqui clamando pela tua presença. Desce, ó Espírito Santo. Glória a Deus. E diz que de repente, diz que teve um vento. Como é que o lugar todo fechado tem vento, Marcos? Um vento impetuoso e uma voz. E diz que foi fazendo bolas de fogo. E na cabeça de cada 120 foi descendo o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E eles ficaram cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Quem foi que batizou aquele povo? Jesus. O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo desceu em todas. Por que ele desceu? Porque a primícia disse: eu venci a morte. Eu tenho poder e autoridade. Agora eu digo: o Espírito Santo desce e enche eles todos com teu poder. E aí foram batizados no Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Aleluia, Deus. Todos foram cheios do poder de Deus. Por quê? Porque antes da primícia vencer a morte, ninguém foi batizado no Espírito Santo e com fogo. E foi profetizado pelo próprio João. Eles só receberam lá em Atos, depois que Jesus venceu. Você não pode receber nada antes de você ser convertido. Porque se você receber, você vai voltar para o mundo. Para você receber algo, é preciso você ser convertido. Para quê? Para receber poder. O poder é rodar, não. O poder é uma alegria de momento. Você está naquela alegria, você roda, você cai, você dá cambalhota. Mas você chega do Espírito Santo e com fogo. É você ser queimado a espalha. Ser queimado o pecado. Ser queimado o desejo de fazer aquilo que o diabo manda você fazer. E você diz que é você que não aguenta. Quem é que manda? É o Espírito ou é a carne? Hã? Quem manda? É o Espírito ou a carne? Espírito. Então, e por que as pessoas fazem tanta coisa errada? Faz por quê? Se é o Espírito que manda. Se Deus já dominou o pecado, se Jesus já venceu a morte, já venceu o pecado, por que você não consegue dizer não? Então Jesus, ele não disse não, porque se ele dissesse não, eu e você não estaria aqui. Amém? Para a primícia vir e mandar o Espírito Santo para revestir, para se cumprir o que João disse, foi necessário ele morrer, passar pela cruz, esbofeteado, subir, ir para o céu, entrar na Nova Jerusalém, porque ele diz assim, ó, eu apresentarei, eu li nesse instante aqui para vocês. Ele vai apresentar a mim e a você, ao próprio Deus. Aleluia. Jesus disse, você tem toda a autoridade e todo o poder, mas você é subalterno a mim. Amém, igreja? Amém. Ao Todo-Poderoso. Olha só, eu ia lá ler duas passagens aqui, mas eu não vou ler. Eu vou ler outra aqui. Abra aí e vamos aí para Coríntios 15, 21. Amém. Primeiro Coríntios 15, 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos... Como eu posso ser salva? Hã? Como eu posso ser salva? Quem pode entrar no céu? Todos? Todos que creem, todos que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo, é que vai entrar no céu. Todos que permanecem, todos que creem em Cristo, todos que estão com Cristo e todos que creem que Jesus veio a essa terra em carne. É, pastora, mas eu já aceitei, está tudo bem. Não está tudo bem, não. Abra aí em Apocalipse 22, 14. Quando eu fiz uma aliança com Jesus, quando eu vim falar de Jesus, Kaique, ninguém me tirou mais da presença. Ninguém.
creio no Deus que me chamou. Aleluia. Eu digo, no dia que eu for para esse Deus, no dia que eu ouvir falar sobre Ele, eu nunca mais saio do Evangelho. No dia, Jesus, que eu pensar em sair, me mate, porque eu não quero perder o céu. E tem muita gente que brinca com o céu. Que brinca com o céu, a tendência de um dia Deus brincar com ele. Ou deixar o diabo brincar. Amém? Não devemos brincar. 22:14. Que diz assim: bem-aventurado aquele que lava suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entram na cidade pelas portas. Então vai entrar por onde? Pelas portas. Então bem-aventurado é aqueles que têm suas vestes aonde? Lavada. Aonde? No sangue do Cordeiro. Terá direito a quê? A árvore da vida. E ó, a árvore da vida eterna. E vai entrar pela cidade pelas portas. Que cidade é essa? Jerusalém. A Nova Jerusalém. Só vai entrar lá quem tiver suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Quem se converteu verdadeiramente, quem entregou sua vida verdadeiramente a Jesus, não pelo oba-oba, não pela necessidade, nem pela loucura, mas reconhecendo que Ele é a primícia. Aleluia. Aleluia. Eu vou entrar, pastor, porque eu sou bonzinho. Não vai entrar. Ontem eu falei aqui a vocês, ele é bonzinho, ela é boazinha, ela é assim, mas é treva. Só vai entrar quem tiver suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Porque a primícia não lavou, as vestes dele não se lavou todo de sangue, não lavou a terra, não foi semente, caiu na terra. Por quê? Quando ele estava na cruz, ele caiu aonde? Um morto cai aonde? Foi sepultado aonde? E você lembra o que é uma sepultura? Lembra? Parece com o quê? Uma sepultura parece com o quê? Quero ver que vocês têm a mente fértil. Uma sepultura, mano, você parece com o quê? Plantação. Hã? Plantação. Uma? Plantação. É quase isso. Gente, para vocês pegar uma muda de qualquer coisa, uma semente, vocês têm que fazer o que na terra? Então, cavaram um buraco, cavaram a sepultura e meteram Jesus dentro. Jesus era o quê? Semente do trigo. Aí ele disse, se o trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá muitos frutos. Olha aqui, os frutos. Aleluia. Os frutos! Ele tem que morrer para ter muitos frutos! Glória a Deus. Eu e você somos frutos. Jesus não fez isso à toa não, Kaique. Jesus não se plantou, não teve que morrer. Porque se ele não morresse, ele disse, eu sou Deus, eu sou a vida, eu não vou morrer. A gente agora não ia nascer. Ele disse, se o trigo cair na terra, qualquer semente é isso. Qualquer semente, para ela dar fruta, é preciso ela morrer. Tem gente que demora de nascer, né? Que nem a semente do coentro, a pessoa joga lá até esquece, leva 6 meses para ela nascer. A semente do coentro largo. Mas Jesus disse, se a do trigo caiu na terra, estava falando dele, Jesus sabia não, que ele ia passar por isso. Ele sabia que ele ia morrer. Ele aí não tinha morrido ainda não. Aí ele disse, olha, vocês, para entrar no reino, é preciso ter suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Porque o Cordeiro vai ser necessário ser plantado. O trigo vai ser que ser plantado. Você viu lá em Levítico, Deus dando a ordem? Plante e faça a colheita. Faça os molhos e balance de um lado, mova um sacerdote de um lado para outro. E o trigo caiu na... Cavaram o buraco, a gente faz a mesma coisa com a planta. Bota lá, e se a semente não morrer, a formiga comer, ou acontecer alguma coisa com ela, vai nascer? Então, o trigo morreu. Jesus morreu ou não morreu? Se ele não morresse, Jesus está falando de quem ali? Dele mesmo. Ele diz, eu sou a semente do trigo. Se eu não morrer, se eu não passar por isso, não vai ter fruto nenhum. Mas se eu morrer, vai dar muitos frutos. Aqui nessa igreja tem muitos frutos. Na Assembleia de Deus tem muito fruto. Na Batista tem muito fruto. Na Quadrangular tem muito fruto. Na Pentecostal Gira tem muitos frutos. Em Paulista tem muitos frutos. Nos Estados Unidos tem muitos frutos. Porque a semente morreu. A semente
nascido só do Espírito. Ele não nasceu do pecado do homem. Ele não nasceu do desejo do homem. Ele nasceu da vontade de Deus. Ele não nasceu da vontade do homem. Ele não nasceu do sexo do homem. Ele nasceu da vontade de Deus, do Espírito. Amém, igreja? É por isso que ele é primícia. Ele é primícia em muitas coisas. E você vê que eu disse aqui para vocês que no final ele iria ganhar o galardão. Ou seja, ele ia ser o supremo depois de Deus lá no céu. Porque tem gente que pensa que morreu, acabou. Não acabou não. Porque ele foi o primeiro a entrar na Nova Jerusalém, certo? Mas para eu e você entrar lá, Pai, posso deixar Paulo entrar? Ele procedeu bem lá na terra. Ele deu muitos frutos. Ele foi um trigo como eu. Evangelizou e o povo chegou ele, bateu, falou mal dele, mas ele suportou tudo. Tudo por amor de mim. Ele pode, pai, entrar o Paulo. Diga, meu filho amado, que entre. Coloca a coroa e a pedra, o nome dele. E Paulo entra. Só vai entrar aquele que Jesus colocar uma pedra, está lá em Apocalipse. Uma pedra branca com seu novo nome. Meu nome lá vai ser Jonas, não vai ser não. Seu nome terreno é Jonas. Chega lá, Jesus vai te apresentar o Todo-Poderoso. Vai pegar uma coroa, coroar você e colocar na sua testa o novo nome. Seu nome celestial agora, você pode entrar na Nova Jerusalém. Não vai ser bonito isso? Será que essa vida aqui terrena que você está vivendo, que você está trocando tudo por amor de Deus, está valendo a pena? Será que vai valer a pena mesmo? Que essa vida aqui ia ser diferente? É Jesus dizendo, sabe o quê? Seu nome não está aqui. Não, mas eu aceitei um dia lá na igreja apostólica CBA com a pastora Liane. Foi. Oxe, tem uma lista aqui com o nome dos membros. Não, seu nome não está aqui não. Consta uma que foi apagada aqui. Eu acho que foi seu nome. Você entrou, mas não permaneceu. Você não pode entrar no céu. Não, por favor, meu nome está aí. Não, querido, você até que tinha seu nome, mas foi apagado com a borracha. Você não está mais aqui. Você tem que ir para a concorrência. Só vai entrar aquele que tiver o nome escrito e permaneceu firme. Eu tenho vontade de morrer, mas eu não morri porque eu sei que o Senhor é minha primícia. Eu tenho vontade de fugir, mas eu não fugi porque eu sabia que o Senhor estava guardando esse lugar aqui para mim. Aleluia. Só vai ficar tendo que suportar. Ele disse, aquele que permanecer até o fim. Então, Jesus vai dizer, afasta-se de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Você me negou na terra e eu te negarei no céu diante de todos. Estão prontos para isso? Estão prontos? Está pronto da hora? Então nós temos que permanecer firmes. A palavra de Deus diz, Andrevaldo, em Coríntios, que nem a morte, nem a tristeza, nem a dor, nem a depressão, nem a doença, nem o diabo pode afastar eu e você de Deus. Está ouvindo, Kaique? Nem o trabalho pode afastar você de Deus, nem os amigos, nem as amigas, nada pode afastar eu e você de Deus. A única coisa que afasta eu e você do céu é eu mesmo e você mesmo. Amém? Então, passe o que passar, a gente tem que suportar, porque mais sofreu Jesus. Porque imagina uma criança como essa daí, de Kaique, pegar um homem que nem Zurel e ter que humilhar ele, bater nele, chutar, porcar a boca dele, furar ele, tirar todo o sangue dele, e Zurel bem mais forte do que ele, ficar quieto, morrer calado. Jesus é todo poderoso, mas ele se calou para que eu e você pudesse estar aqui. Ele teve que morrer para que eu e você pudesse dar fruto. Amém? Agora ele deu os frutos dele e você está dando o seu? Vocês estão dando os frutos de vocês? Então você não é a semente que morreu ainda. Porque para morrer é preciso nascer Cristo. Negar você mesmo, a tua vontade, o teu desejo e viver Cristo. Amém? Então Jesus disse, se cair na terra e morrer, dá muitos frutos. E se não morrer, só fica ele sozinho. E você está como esse fruto, filhos.
Sinto muito em dizer, vida da hora, não durma não. Durma não. Seu nome já está chato lá no YouTube. Eu digo, eu vou chamar você a atenção para dormir. Graças a Deus que eu me hoje não está dormindo. Então, se você está sozinho, vem para a igreja, não tem ninguém que você trouxe, você está o quê? A sementinha morreu já? Já morreu ou não? Fala a verdade. Não morreu. A gente tem que morrer, gente, para que dê novos frutos para Jesus. Amém? Vamos fazer isso? Viu, nega? Você tem tanta amizade, nega. Tantas amigas. Ah, minha filha. Mas você tem que guerrear, amém? Tem que guerrear, tem que guerrear, tem que lutar. A gente tem que ser uma semente que desça na terra. Eu e você já está na terra ou não está? Tá ou não tá? Jesus vive com a gente para quê? Fez a gente de trigo. Porque se ele é trigo, é o seu trigo. Você é o quê? Então o trigo tem que fazer o quê? Tem que morrer para dar novos frutos. Jesus morreu, mas ó, eu e vocês estão aqui. Amém, igreja? Amém. Vamos levantar batendo palma para Jesus, da nossa primícia. Nossa primícia, o Senhor Jesus Cristo. Então eu e você, não adianta Gorme, não adianta Damião, não adianta Allan Kardec, não adianta macumbeiro, não adianta amigo, não adianta amiga, porque você só vai entrar no céu se for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém? E outra coisa mais, permanecer. Já pensou, nega? Você chegar aqui toda alegre, vou para a igreja, quando eu chegar aqui está tudo aberto, não tem mais ninguém. Pastor, eu trouxe um limão para a senhora. Deixa para o anticristo, eu já chupou coisa melhor aqui. Eu estou chupando uva. Já pensou, Léo? Hoje eu vou lá naquela igreja lá, só para ouvir a palavra da quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu não vou não. Só vou só o domingo só. Quando você chegasse aqui e não encontrasse mais ninguém. Aí você diz, gente, cadê o povo daquela igreja? Estava lá tudo aberto lá, não vi ninguém. Aí eu vou ali na Assembleia, chega lá na Assembleia, não tem ninguém. Vai no outro, não tem ninguém. Aí você vai, meu Deus, será que o Senhor veio buscar o povo? E agora? O que você ia fazer? Ranger dente. Quem não tem dente ia gemer gengiva. Amém? Amém. E aí eu estou falando com Deus aqui que está com a boca cheia de dente. Viu, amigos? O pastor é chato, mas o pastor está aqui para isso, para forçar vocês. Viu, Léo? A Bíblia diz, na última ceia, nega, o povo tem um dizer que diz assim, não é por força nem por violência. Se você pensou isso em falar depois, não é por força nem por violência, perdeu já a viagem. Porque está dizendo lá na última ceia, é para forçar. Como é que você vai forçar? Pregando a palavra todo dia, falando a verdade. Porque você vai dizer, não, nega, você está certa mesmo, nega. Só basta vir uma vez por mês, uma vez por ano. Sabe o que é que eu estou fazendo com você? Empurrando você para o inferno. Deus chamou a gente para falar o que está na palavra. Amém, igreja? Amém. Vamos nos aperfeiçoar mais, porque disse que o trigo ele